que a gente possa... Ô, meu nobre, tudo bem? Grande Rodrigo, tudo bom? Como é que você está, meu nobre? Bom te ver, bom te ver. Muito bom te Hoje, ver. hoje suponho que o Instagram vai estar mais estável e a gente vai deixar a nossa live gravada, né? Porque Pois é, da pois outra é. vez foi aquela vez que o Instagram teve aquela instabilidade, quando a gente mandou gravar, salvar, não deu, mas dessa vez vai ficar, dessa vez vai ficar. E É aí, meu verdade, é nobre? verdade. Poxa, um Tudo? prazer enorme. Pô, o prazer é meu, prazer é meu. Bom falar contigo. Esse ano, como ainda não nos falamos, né, já estou desejando um bom 2022 para você e perguntar se foi tudo em paz, tudo tranquilo, família boa, saúde, tudo tranquilo? Muito obrigado, Rodrigo. Para você também, né? Esse vai ser um ano difícil para todos nós. Temos realmente que desejar que tudo corra da melhor maneira possível. Tudo certinho, graças a Deus. Tudo na paz, todo mundo saudável. Eu peguei a Omicron, né? Mas ela Uhum, realmente ela é muito suave, né? uhum, Então eu uhum, tive um dia de mal-estar e uhum. tudo resolvido. Mesmo assim, tomei o pacotão Aquilo que não pode ser medicinal, dito, aquilo que não pode ser isso, que dito, não pode né? ser especificado, né? Foi o No meu dia caso seguinte eu também. estava novo. Mas eu acho, sinceramente, eu acho que nem precisa, essa Omicron nem precisa grandes cuidados Aham, para quem não está numa região de risco, assim, né, com uhum, comorbidades ou numa idade mais avançada, eu acho que nem precisa, viu? Porque ela realmente está uhum, vindo. Eu tenho pegado depoimento de várias pessoas que pegaram, né? E uhum, o pessoal está uhum. dizendo que realmente está muito tranquilinha, como é É. da Uhum, natureza, né? uhum. Graças a Deus. Na verdade, muitos infectologistas, pesquisadores costumam descrever um arco, digamos assim, que muitas doenças virais fazem, né? Eu não sou especialista na área, enfim, eu estou só aqui repetindo coisas que eu já ouvi de gente preparada, né? Que muitas das vezes as cepas mais agressivas elas sofrem mutações porque elas costumam se extinguir mais rápido, até porque elas acabam matando o hospedeiro, né? E as cepas menos agressivas tendem a sobreviver, por isso as variações virais que vão acontecendo, né? Eu, quando peguei lá atrás, ainda lá naquela primeira leva, né? Mas também, felizmente para mim, foi a despeito de ser aquela primeira onda um pouco mais, onde era um pouco mais, enfim, pesada a questão. Felizmente para mim foi sem maiores percalços, não tive, aliás, não tive nenhuma nenhum sintoma de perda de olfato, perda de paladar, enfim, foi só mesmo aquele mal-estar típico, né? De uma gripe, né? Um pouco de dor no corpo e tal, aquela coisa. Tomei aquele coquetel que não pode ser dito, né? É, foi aqueles remédios cujos nomes não podem ser pronunciados, né? Vida que segue, foram 4 dias, né? 4 dias, e depois, enfim, não tive mais problema algum com isso, né? E Que bom. essa Omicron aí também não. Se tive, foi assintomático, não sei te dizer. Né? Também tem isso, né? Porque ela é tão É. fraquinha. Uma coisa que é Uhum. legal a gente observar, né? É o comparativo disso com a natureza de modo geral, né? Porque na natureza, eu falo muito sobre isso com meus alunos, né? Nas aulas de ciências e tal. A natureza detesta agudeza, sabe? Ela Uhum. detesta concentrações específicas, ela detesta distorções. É até legal quando a gente ouve, legal, é curioso, né? Quando a gente ouve a turma que diz que a natureza é fofinha, aquela coisa toda, né? Ambientalista, Sim, né? sim, sim, A exatamente. Gaia, né? O planeta Terra, aquela coisa Sim. mais fofinha, aí pega como exemplo, né? Um É um filhote de panda, né? porco-espinho, um panda, É, exatamente, um aquela coisa mais panda. deliciosa, assim, né? É, A natureza enfim. se aquela coisa fofinha linda, né?
A natureza Sim, se sim, assemelha... isso tomando um copo de leite de soja, né? Aquela coisa assim. Isso, exatamente, exatamente. Fritando o tofu. Né? É um tofu assim, com leite de soja, uma coisa. Exatamente. Mas quando a Nada, natureza, na nada de verdade, uma bisteca no fogo, nada disso. É um tofu com leite de soja. 3 tiras de bacon, né? Como a gente falou na nossa última As tiras live. de bacon. Eu costumo dizer sempre que bacon é vida, né? Então, Exatamente. bacon, para mim, bacon é vida. Quem me conhece sabe que o Não bacon dispensa. eu tenho uma ligação transcendental com bacon, então é, é uma coisa de vidas passadas, uma coisa. Então, Mas a natureza, então, né? Ela se assemelha muito mais, né? A uma força maligna, destruidora, que está sempre querendo acabar com tudo, né? E sim, a claro. gente está aqui na luta da sobrevivência, assim como todo mundo animal, né? Sim, a vida é uma espécie de praga, né, que resiste. Exatamente, exatamente. E a natureza está querendo acabar com isso. Ela quer acabar com picos e buracos, por exemplo. Ela quer acabar com concentrações de energia. Ela quer deixar tudo, né, num grande espaço cinza, gelado, sem nenhuma vida, sem nenhuma cor, sem nenhum brilhantismo. Esse é o objetivo final da mãe natureza, né? Dessa coisinha. Sim, transformar o planeta num estacionamento, digamos assim. Seria mais ou menos isso. Um grande estacionamento cinza. Vazio, assim. Vazio, sem nada, sem nada. Não, porque quando a gente observa, essa coisa é muito engraçada, né? A mãe natureza e tal. O planeta ele já passou por 5 extinções em massa, né? Ou seja, nós tivemos ali 99% ou mais, né? 99 ponto alguma coisa por cento das espécies que já habitaram o planeta hoje se encontram extintas, né? Ou seja, são bilhões de anos aí em que a vida aqui está, né? Segundo as pesquisas, né? Segundo estudos biológicos, né? E já passamos por 5 extinções em massa, teremos, né, mais uma 6ª extinção, né, a qual provavelmente não sobreviveremos, né, em algum momento distante, e as baratas continuarão aí, né? Ou seja, então, a verdade é essa, quer dizer, elas é que terão o legado do planeta. O planeta já passou por eras do gelo e já E o José ferveu, Sarney, né? né? José Sarney, né? E passou pelo José Sarney também, quer dizer, também tem isso, né? Aliás, o José Sarney e Lula, né? O Lula hoje à tarde, me parece, deu uma entrevista aí, eu até dei um print e coloquei, porque ele disse que se voltar a presidir este país, fará de novo aquilo que já fez. Isso me soa uma ameaça, né? Isso realmente me soa... Quer dizer, não me pareceu uma promessa, me pareceu muito mais uma ameaça, né? Eu comecei a ficar preocupado, né? Eu fiquei preocupado, porque hoje ele deu essa entrevista aí para sites independentes, uma coisa assim do gênero, né? E essa foi uma das pérolas que ele soltou, né? Então, eu vi o seu comentário, achei muito engraçado. Acho que foi agora de tarde. Isso foi aquele troço horroroso. Foi agora de tarde, me parece. Né? E é isso, enfim, não adianta a gente querer não adianta a gente querer contrariar a mãe natureza, né? Essas cepas vão variar e pelo que já vi gente séria comentando, isso vai virar crônico, né? Ou seja, é algo que tende a ter cepas menos agressivas e virar uma doença que a gente vai acabar gripe, convivendo. Né? É mais uma doença respiratória aí que a gente vai ter que lidar daqui para frente. E vamos ver como é que fica, né? Vamos ver como é que fica. E na dinâmica de ontem, tivemos a perda do professor. Que perda, que vazio agora, hein? Que vazio. Olha... Foi duro, foi duro. Duro, viu? Duro.
a gente que tinha esperança de ter... eu, por exemplo, eu contava aqui, contava com a oportunidade futura de um dia conseguir fazer uma visita para ele lá na Virgínia, né? Eu não o conheci pessoalmente, por exemplo, não tive nenhuma ocasião de contato pessoal com ele. Agora, isso já era, né? Agora, independente dessas reclamações, vamos dizer assim, algo egoístas, né, da gente, porque, evidentemente, né, esse é um cara que esse foi para um lugar melhor, com certeza. Então, Sim. qualquer grande lamentação sobre a passagem dele tem uma boa pitada de egoísmo, né? Porque a gente fica, né, aqui nessa vida, né, de tristeza e nesse vale de lágrimas, e ele agora está lá, né, se divertindo, né? Provavelmente. Sim, sim. Ele agora está em paz. Né? Exatamente. Certamente. E a gente está aqui ainda na labuta. E ele viveu uma vida riquíssima. Agora... Ele literalmente seguiu a máxima, né, da filosofia grega de que uma vida que não é uma vida meditada não vale a pena, né? Ele meditou e refletiu sobre a vida o tempo inteiro, né? Entre erros e acertos, o número de acertos foi infinitamente maior, né? Sem dúvida nenhuma, concordemos ou não com o Olavo, o fato é que ele foi um dos maiores pensadores brasileiros, né? E impactou a vida e a agenda, né, de temas políticos nos últimos 25 anos, 30 anos, intensamente, né? Quer dizer, é uma obra vasta, densa, uma obra que se coloca aí no pensamento brasileiro, né, como um dos maiores. Ele se encontra aí entre os grandes. E, sem dúvida nenhuma, gostemos ou não, eu particularmente gosto, mas, enfim, goste-se ou não, né, ele impactou o cenário como nenhum outro pensador nos últimos 25, 30 anos. Né? Não temos outra figura intelectual que tenha impactado tanto e tenha tido tanta responsabilidade pelo ressurgimento, digamos assim, daquilo que já vem se convencionando falar de nova direita no Brasil, né? Então, me parece aí que lidar com esse vazio, lidar com esse espaço que ficou, vai ser difícil. Não contar com as críticas dele, né? Não contar com as observações, com as ponderações, porque ele era alguém que não se vergava a interesses, né? Então é difícil. Vamos ter que lutar sem ele agora, né? Vamos ter que lutar sem ele. Eu, lamentavelmente, mas, Rodrigo, tive... Tem um aspecto... É verdade, mas tem um aspecto da morte dele, né, que eu estava pensando nisso hoje, justamente, né? Eu estava saindo do Aldo Gonevski e ele se... Porque eu comentei, né, na minha despedida, estou com a conexão ruim aqui, o que você acha? Deu uma picotada, né? Eu não sei. Me escuta bem agora? Me escuta bem? Sim. Tá um pouco... Tá com uma certa lentidão. Tá. Mas vamos lá, acho que dá para vamos ver. tocar. Vamos lá, acho que dá. Mas essa consideração é a seguinte: ele sai da vida material, né, da vida nessa esfera, e só sobram, né, as ideias que são imbatíveis. E, sob um certo ponto de vista, ele agora se capta da vida mundana para um panteão intelectual mundial. E é ele, nessa posição de superioridade, né, de destaque no panteão, é dali que ele vai apoiar as forças conservadoras nessas próximas eleições. Então, talvez, sob um certo ponto de vista,
ele tenha, como Obi-Wan Kenobi, por exemplo, em Guerra nas Estrelas, né, quando ele permite derrubar pelo Darth Vader, e o Darth Vader acha que venceu, né? Ele diz, não, agora é que você se ferrou, né? Porque agora eu estou em outro plano e daqui eu vou fazer muito mais o bem, né, do que você poderia imaginar. Então, as pessoas que estão pedindo a saída do Olavo de Carvalho, desse meio material, Vale de Lágrimas, onde a gente está inserido, eu diria que eles vão ter uma surpresa muito desagradável, Rodrigo, nos próximos meses. Muito desagradável. Porque o Olavo, no campo das ideias, representado pelos, né, sensacionais defensores, né, e propagadores, ele vai ser muito, na minha opinião, muito mais impactante do que ele individualmente lá na Virgínia. Eu trocaria, lógico, tudo isso por mais 2 dias dele aqui. Mas, né, Sim. A realidade é essa. Mas eu acho que no prático é um Olavo de Carvalho por 5.000 e com uma força de atuação ainda maior. Vamos ver. Eu faço votos que você esteja profetizando aqui. Faço votos que você esteja profetizando. E como é que você vê o cenário agora de 22? Né? Como é que você faz a leitura aí dos embates do Bolsonaro com os adversários? Enfim, como é que você vê a dinâmica, né, de Lula, o desempenho de Lula, de Moro, de Ciro? Como é que você tem feito aí essa leitura? Bom, eu acho o seguinte, Rodrigo, eu não acredito nessa de terceira via, tá? Com ninguém. O conceito de uma terceira via é inexistente. Eu estava até conversando com o Jackson Vasconcelos, que é um cara super, né, o maior cabeção político, né? E ele falou um negócio completamente. Já que não existe terceira via, ele concorda com essa minha visão, né? Ele acha que o candidato da terceira via, que seria o Moro, ele trabalha para substituir um dos dois. Então, ser o elemento. Agora, quem o Moro poderia substituir? É claro que o Lula, né? Porque não tem grande identificação com a pauta, com a esquerda, apesar de estar trabalhando, na minha visão, para aquele lado de lá, de identificação com o público, ele estaria do lado da direita. É falso, mas eu acho que a imagem do público é essa. Então ele bate no Bolsonaro para tentar substituir o Bolsonaro na direita contra a esquerda, né? Fazendo uma reedição, né, um teatro das tesouras 2022. Eu acho que a chance do Moro conseguir esse intuito é zero, né, cara? Ele tem o carisma de um pinguim de geladeira, a retórica de uma franga, ele não vai conseguir de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Na minha opinião, eu acho que a chance dele é pequena. Agora, a chance do Molusco não é desprezível, né? Ele, na minha opinião, ele tem um eleitorado fixo, né, de fanáticos e militantes e tudo mais, que é maior do que eu gostaria. Na minha opinião, esse eleitorado deve estar hoje ao redor dos 30%, né? E entra aí uma franja de osciladores de esquerda, simpatizantes, dele é 15%, né, nessa faixa, mas ele está aí hoje nos 30%, gente que quer votar na esquerda e tudo mais, então os votos dele e tudo mais, mas vai desidratar, vai sumir. Eu acho que a gente vai ter talvez um segundo turno do Lula contra Bolsonaro, ou quando ele resolver botar os canhões de batalha, que ele não botou ainda, né? Talvez ele consiga levar no primeiro turno. Talvez a gente tenha um segundo turno. Mas a minha preocupação nesse momento, né, é com a questão econômica, causando, na minha opinião, uma pequena desidratação no Bolsonaro, aumentou. Né? É a inflação mesmo.
Ô, Marcelo Sereno. Sim. Bem-vindo, meu amigo. Entendeu? Quando o ovo aumenta, né, quando o arroz aumenta, o feijão aumenta, o cara lá no supermercado fica aumentou. Ele não quer saber dos menores aumentos do mundo, que o ovo e o feijão aumentaram no mundo todo, o combustível aumentou no mundo todo, e no Brasil foi um aumento pequeno, por causa justamente da habilidade do Paulo Guedes, da pujança econômica brasileira, resistir a essa catástrofe econômica que foi. Né? Então ele não quer saber muito bem disso, ele fica zangado e ele olha para bom, claro, né? Então é isso. Sim, claro, quem está no poder paga. Um pouco do popular. Então, eu acho que, exato, né? A única vidraça disponível. Né? Então, eu acho que o Bolsonaro vai tratar dessa questão em termos de comunicação eleitoral e vai reverter boa parte disso. Então, se você quiser um prognóstico assim, eu gosto, tá? Depois eu vejo que estava errado mesmo. Mas eu acho que a chance do Bolsonaro de ganhar no primeiro turno é grande. Eu diria que tem uma chance realmente significativa do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. E a chance dele ganhar, incluindo o segundo turno, é gigantesca. Eu diria que essa eleição... eu não consigo imaginar que o brasileiro seja tolo o suficiente para eleger um ladrão condenado 9, 10 vezes, né? Enfim, comprovadamente criminoso. Né? Eu não consigo imaginar. A gente critica muito a capacidade do povo brasileiro, né? A profundidade de análise do povo brasileiro, a cultura, o nível de ensino e tudo mais. Mas eu tenho que, para mim, que tem limites. Né? Ele está muito acima do que supõe a maioria dos formadores de opinião, da turma lá da Globo News e tudo mais. Então, agradável, em outubro de 2022, é Bolsonaro no primeiro turno, na minha concepção, hoje. Se for falar de legislativo, aí é outra coisa. Eu acho que a gente está com um delayzinho, não consigo saber se o problema é na minha conexão ou na sua. Você está sentindo esse delay também? Não? Tá. Bom, primeiro você falou aí no Ronaldo Gonlewski, né? E é um fraterno amigo, né? Ronaldo Gonlewski é uma figura ímpar, né? É um grande amigo, enfim, um carinho muito grande pelo Ronaldo. Com relação à temática, eu também tenho uma opinião muito parecida com a sua, A terceira via não ganha em lugar do mundo nenhum. Né? E aí tem uma razão técnica para isso, me parece, que é a seguinte: quando você tem as polarizações, quem ocupa as polaridades, durante o processo eleitoral, sempre pode fazer o quê? Sempre pode caminhar em direção ao centro e captar parcela desse eleitorado menos polarizado. Mas quem está no centro não consegue fazer o inverso, ou seja, quem tenta ocupar o centro e aí se apresentando como uma terceira via, né? Que busque construir um consenso, né? Busque se colocar, portanto, para além dessas polaridades, esse sujeito ele não consegue fazer o inverso, ou seja, ele não consegue captar o eleitorado mais polarizado, mais aos extremos. E aí vamos dar o exemplo clássico do próprio Lula, né? Lá atrás, quando o Lula ganhou finalmente a eleição, ele perdeu 3 eleições, e quando ele muda de postura, né, e o marqueteiro, então, coloca ele como Lulinha Paz e Amor, vamos lembrar? Né? Como Lulinha Paz e Amor, ou seja, ele... Eduardo? Oi. Quando ele ameniza o seu discurso, ele suaviza
o discurso para o famoso Lulinha Paz e Amor, escreve lá a carta aos brasileiros, ele sai de uma polaridade muito à esquerda, caminha um pouco para o centro, e a partir daí ele consegue captar um eleitorado, né, que consagra a vitória. Então, tecnicamente falando, a terceira via ela não funciona em lugar do mundo nenhum, porque quem está no centro não faz esse movimento. Ele não consegue essa massa. Agora, quem está nas polaridades consegue migrar um pouco e durante o período eleitoral, fazer abocanhar esse eleitorado mais ao centro. E eu concordo com você, portanto, que Ciro, Lula, Dória, Moro, quer dizer, você entra o lado de lá completamente dividido, né? Completamente dividido, porque você tem aí Ciro, Lula, Dória e Moro que vão capturar e disputar, né, pessoas mais ou menos ali há uma certa sobreposição de esquerda, centro-esquerda, forças que estão ali nessa paleta de cores avermelhadas, digamos assim, né? E nesse cenário, provavelmente, quer dizer, né, se entrar na disputa, provavelmente o Lula se sobressai a esses outros nomes, né? Quer dizer, ou seja, suplanta Ciro, Dória e Moro, e acaba indo a um segundo turno com o Bolsonaro. O problema que aí é que eu acredito ainda que, por incrível que pareça, eu acredito ainda que o Lula não saia. Esse é o ponto. Eu acho que ou ele vai indicar uma Haddad da vida, um poste da vida, ou ele, de alguma maneira, enfim, recolhe a sua posição e tenta compor com Ciro alguma coisa, porque você tem que lembrar uma coisa, o Lula ele é um megalomaníaco, né? O Lula ele tem problemas graves na sua psique, né? E ele sabe que não vai ganhar a eleição. E ele não vai querer encerrar a sua vida política com uma derrota. Essa é uma possibilidade também. Né? Ele não querer encerrar a sua vida política com uma derrota. Por quê? E por uma razão muito simples, né? Ou seja, ele sabe que vai perder porque ele não consegue sair à rua. Ele só circula por ambientes controlados, aonde é o jatinho particular, aonde ele sai de um lugar, ingressa ali no veículo, né, com alguma escolta, circula, vai a outro ambiente privado. Quer dizer, ele não tem a capacidade de ir ali na esquina, como o Bolsonaro faz. Vai ali na esquina. Ora, se eu sou um grande líder e as pesquisas dizem que eu ganho de lavada, etc., eu não consigo ir na esquina? Eu não consigo sair à rua? Quer dizer, como assim? Ele sabe disso. Ele sabe que essas pesquisas todas são mentirosas. São pesquisas, enfim, que são, de alguma forma, manipuladas, porque se alguém é efetivamente líder, se alguém efetivamente tem essa capacidade, o sujeito vai à rua e testa, mostra, exibe. É como aquela disputa entre animais que eles, né, antes do confronto, exibem, né, as suas posturas de força. E ele vai mostrar, olha, eu vou na rua, eu tenho a minha popularidade e eu consigo. Agora não, o sujeito só circula em ambiente controlado. O Bolsonaro para o carro, desce do carro, vai na esquina ali comer um pastel, junta 2, 3 mil pessoas assim em minutos. E o outro está escondido. Quer dizer, é simples. E aí esse cara, né, esse Lula, com essa megalomania, quer dizer, com essa coisa doentia, narcisística, né, porque ele tem problemas psiquiátricos, tá? É um narcisismo. Quer dizer, bom, alguém que faz discurso no caixão da mulher, não preciso dizer mais nada,
né? Alguém que aproveita o velório da mulher para fazer discurso político, quer dizer, vamos lembrar disso. Quer dizer, alguém que é capaz disso, que faz também a mesma coisa com o neto, né? Seu neto vem a óbito e você usa disso para fazer, né, discurso político. Quer dizer, então, o sujeito ele tem problemas psiquiátricos, ele tem um narcisismo, ele tem uma megalomania, ele tem uma percepção de si mesmo, né, de um mundo que gira ao seu redor. E lá no fundo ele sabe que vai perder a eleição e ele provavelmente, esse é o grande drama dele, ele encerrar a política, encerrar a sua carreira política com uma derrota. Né? Isso enterra de vez, porque enquanto ele não tiver a derrota nas urnas, ele entra para a biografia, né? Ele sai desta para outra vida, né? Se fazendo de vítima. Ele leva, digamos assim, o discurso da vítima, o discurso de que eu fui preso, eu fui injustiçado, eu fui... me perseguiram, quer dizer, ele constrói essa narrativa para deixar de legado nessa narrativa. Agora, se ele, né, se diz perseguido pela Lava Jato, agora, se ele encerra a vida dele com uma derrota, né, nas urnas, é o povo rejeitando ele nas urnas, o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Nada. Não sobra mais nada. Né? E aí ele não vai, ao longo do tempo e na perspectiva, se ele encerra a carreira com uma derrota, né, é diferente de um Getúlio Vargas, né, se ele encerra a carreira numa derrota, ele depois, daqui a algumas décadas, não vai passar de uma nota de rodapé nos livros de história. Nada mais que isso. E esse é o grande medo dele, me parece. Não sei se você concorda com isso. Eu acho que faz todo sentido. Em relação, principalmente, né, à megalomania do Lula, e eu acho que ele deve estar nesse momento, né, justamente questionando fazendo exatamente essa indagação que você está sugerindo, né? Eu acho que é muito possível que isso aconteça. Agora, se isso acontece, Rodrigo, eu acho que o que talvez diminua um pouco da possibilidade disso acontecer é justamente o time de lá, né? Porque se isso acontece, acabou, né? Teremos vitória caspante do Bolsonaro, não tem dúvida nenhuma, né? Aí não tem nenhum resquício de dúvida, né? E eu acho que talvez o lado de lá resista, né? Então, de repente, porque eu acho que não tem poste que o Lula consiga. Eu acho que nem o Lula ameaça, ele vai perder. O time dele iria perturbar muito a vida dele para que ele participasse. E um elemento, mas eu estou concordando contigo, eu acho que esse é um pesadelo para o Lula hoje, né? Porque se ele perde eleições de forma acachapante, ele joga a memória dele no lixo, né? Que nem o Moro fez. Né? Sim. Então, o Moro o Moro ele foi só um soluço, né? Enfim. Exatamente. Agora, às vezes mas você lembra que colocaram aqui, deixa eu ver. O Adriano, meu irmão, opa, seria repetir o fim melancólico do Brizola, né? Lembra? Quer dizer, o Brizola, digamos assim, teve a sua participação, teve lá, né, promoveu os seus desastres na vida pública brasileira, né? Mas, digamos assim, tinha para um determinado público e sob um determinado aspecto, ele teve um momento histórico, a sua importância histórica. Mas aí, ao insistir em determinadas questões, teve um fim melancólico, né? Um fim melancólico de grande líder da esquerda a quase que síndico de prédio. Foi mais ou menos essa a trajetória do Brizola, quer dizer, uma coisa melancólica, né? Então, né? o Lula não quer isso. Então, apesar de tudo que dizem, eu ainda tenho algumas dúvidas
se ele realmente vem. Se chegar lá no momento e ele diz, bom, vou encarar isso porque ele sabe que vai perder. Ele sabe que vai perder. Então, agora, por outro lado, há, claro, vamos lembrar, sempre o medo da fraude, né? Se fizeram isso nos Estados Unidos, né, se colocaram Biden lá, você imagina aqui também, onde a gente tem um sistema que, lamentavelmente, é um sistema que não comporta recontagem, né, e que conseguiram, né, soterrar os nossos ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, né, num espetáculo de grotesco, né, verdadeiramente escandaloso, né, se colocaram, né, em campo político para soterrar, né, a possibilidade de um sistema de impressão de votos que pudesse acompanhar o voto eletrônico, né, que pudesse aprimorar o sistema eleitoral. Fizeram toda aquela desinformação, fizeram toda aquela campanha de fake news, né? Ou seja, o próprio TSE fazendo fake news com a questão do voto impresso, né? Enfim, um espetáculo melancólico, terrível, né? E o que abre espaço para fraude, né? Até porque um sistema que não comporta recontagem e que perpassa, né, a servidores de computador, né, servidores do TSE, que comprovadamente a Polícia Federal já disse que houve invasão, a gente fica sempre desconfiado, né? Quer dizer, é impossível ter este sistema como um sistema confiável. Se a própria Polícia Federal, né, investiga, né, e a invasão por hackers foi reconhecida pelas autoridades do TSE, né? Quer dizer, então, lamentavelmente, a gente vai para mais uma eleição onde o sistema não tem a confiabilidade necessária e não permite, né, não permite que exista ali qualquer tipo de conferência, né? O que é dramático, né? O que é dramático. Então, se forem eleições limpas, eu concordo com você. Eu acho que Bolsonaro, existe uma boa probabilidade de Bolsonaro ganhar no primeiro turno, e se não ganhar no primeiro turno, ganha no segundo. Suponho também, concordo contigo, que a condição econômica tende a melhorar neste ano final, até porque população vacinada, a volta à normalidade, né, os dados econômicos, né, o viés, pelo menos, dos dados econômicos apontam uma melhora, né? Estamos aí, OCDE, né, de braços abertos. Então, quer dizer, os dados macroeconômicos, né, apontam aí, apesar da fotografia agora não ser boa pelo quadro de inflação, né, e o desemprego ainda persistente, mas me parece que a direção ela é boa, e o tempo de maturação para a eleição a gente vai conseguir ainda sentir algum efeito positivo. Então, a minha tendência é concordar com você. Eu acho que a gente consegue. Agora, e no âmbito aqui do nosso estado, como é que você percebe aí essa dinâmica? Castro se reelege, a esquerda consegue emplacar algum nome, enfim, como é que você está vendo aí? Eu acho que a gente vai ter que se contentar. Você é filiado a algum partido político? No momento, não. Né? Não. Já foi? Eu apoio. Eu fui candidato a vereador pelo Partido Novo em 2016. Ainda havia a presunção, né, de que o Partido Novo seria um partido que acolheria conservadores com tranquilidade, né? Pra te falar a verdade, eu fui bastante bem acolhido, tá? Não tenho reclamações da minha campanha, não. Agora, hoje,
né, depois da candidatura do Bolsonaro em 2018 e do papel do Partido Novo nas eleições e me afastar. Né? Hoje o Partido Novo abraça a terceira via com todas as forças, né? E é aquela coisa, né? É uma turma que tem muita voz, tem muito poder econômico, né? Mas é muito pouca gente. Né? Então, sim. Não, eu aqui no Estado, eu gostaria que houvesse uma grande renovação. Eu perturbei um pouco o nosso querido Roberto Mota para que ele viesse a candidato ao governo do Estado. Mas é uma política nesse nível, né? É uma coisa muito difícil, né? Muito difícil. Você tem que ter uma conexão com elementos, indivíduos mesmo, dos partidos, né? Não é uma coisa... a gente não tem candidatura independente, né, Rodrigo? Que é uma coisa que você domina mais do que ninguém. Eu apoio absolutamente, integralmente. A gente não tem a candidatura independente. Então, como é que a gente vai fazer frente a uma estrutura político-partidária que mama bilhões por ano? Como é que dá para você fazer frente a isso, né? Então, não vai ter. Então, qual é a nossa realidade? A gente vai ter Carlos Castro contra, provavelmente, alguma coisa do nível de um Marcelo Freixo. Né? Um pesadelo desse tipo, né? Eu não sou eu gostei muito do Coisa. Castro, eu digo logo. Eu gostei muito do Coisa. O Coisa descreve muito bem o que vai estar do lado de lá. Né? Exatamente. Então, eu não acho que o Carlos Castro seja um pesadelo dantesco, né? Mas ele não é bom, né? Agora, o outro lado, tétrica mesmo, negócio horroroso, nível de... Então, você tem um monstro assustador contra uma figura que não é boa, não tem dúvida, né? Eu vou votar nessa figura que não é particularmente boa. Não vejo o Carlos Castro realmente com bons olhos, né? Mas ele vai fazer o papel dele no meio dessa realidade política que a gente vive, né? Então, eu vou, sem dúvida alguma, apoiá-lo, votar nele e tudo mais, porque o outro lado vai vir com um horror. O Marcelo Freixo, para mim, é uma encarnação de um pesadelo dos piores. Né? É uma coisa... É a direita selvagem mesmo, a direita odiosa, a direita devastadora. Esquerda, você quer dizer? Desculpa. Nossa, a esquerda devastadoramente suicida. Né? Aquela coisa mais asquerosa do mundo. Né? Eu não acho que a gente tenha risco de colocar uma figura nível, né, no governo do Estado do Rio de Janeiro. Pelo menos, né? Pelo menos. Agora, é aquela coisa, né, Rodrigo? Não é você se empolgar, né? O representante do lado direito não é uma figura que a gente possa assim, ter fosse um voto, por exemplo, a gente está... Eu não sou tão otimista quanto você, porque um Estado que já elegeu Brizola, né, um Estado que já elegeu duas vezes, né, um Estado que já elegeu Brizola, um Estado que já elegeu Garotinho, um Estado que já elegeu Rosinha, né, e Garotinho tendo Benedita da Silva como vice, né, que acabou governando o Estado quando Garotinho renunciou para se candidatar à presidência. É um Estado que já elegeu Sérgio Cabral duas vezes. Né? Sérgio Cabral, que dispensa qualquer comentário, né? Que já elegeu Pezão, né? Que elegeu Witzel. Então, me parece que precisamos sim ter algum receio de que Marcelo Freixo chegue lá, porque Marcelo Freixo representa tudo, absolutamente tudo. Ele é a encarnação de tudo aquilo que eu odeio na política, né? Ele é a encarnação de tudo aquilo que eu mais abomino. Ele é a síntese de tudo aquilo que eu mais detesto e que me motiva a combater. Até porque
se a política ela não fosse habitada por figuras tão abjetas, né? Eu iria me dedicar a outra coisa, eu ia ficar lendo meus livros, escutando música, né? Ia pegar aqui, eu escutava Mozart a tarde inteira, Beethoven, né? Ficava escutando as sinfonias aqui, o jazz, né? Charlie Parker, né? Porra, ficava pixinguinha, ficava escutando. Mas não, a gente tem que ir para a política para combater Marcelo Freixo. Quer dizer, é nesse nível a coisa. É nesse nível. Então a gente tem um Estado, né, onde tem vários ex-governadores, né, que já, de alguma maneira, se hospedaram no regime carcerário do Estado, e alguns que estão na fila aí, né, porque... Quer dizer, a gente tem que pegar o Witzel, digamos assim, ele ainda não foi hóspede, mas ele está na fila, né? De alguma maneira, as questões, o impeachment dele foi resolvido, mas as questões criminais estão lá andando. Então, vamos lembrar que, salvo Brizola e Marcelo Alencar, dali para frente, todo mundo passou pelo sistema carcerário. Quer dizer, verdade. Moreira Franco passou pelo sistema carcerário, Cabral passou pelo sistema carcerário, Rosinha, Garotinho, Pezão. Quer dizer, então, a gente, diante de um cenário como esse, duas coisas ganham relevância, quer dizer, o enfrentamento dessa extrema-esquerda e uma atenção redobrada aos parlamentares que nós vamos votar. Porque vamos lembrar, né, que os representantes na Alerj, são bons representantes na Alerj, são fundamentais. E, ao mesmo tempo, os nomes que nós levamos para Brasília, até porque a bancada do Rio de Janeiro em Brasília é amorfa. Que nomes nós temos, né, em Brasília que representem em alto nível o Estado do Rio de Janeiro e que levem ao Congresso Nacional as grandes lutas do Estado do Rio de Janeiro, né, que se coloquem, né, nas pautas do debate nacional. Vamos arriscar aqui alguns nomes, mas começa a faltar nome, né? Você puxa pela memória, tenta verificar. E a Alerj, então, acho que a coisa é mais dramática ainda, porque você tem gente com conexões milicianas na Alerj. Né? Você tem gente que digamos assim, tem mãos aí, são literais, né, sujas de sangue. Eu não estou fazendo aqui nenhuma figura de linguagem, não, são mãos literalmente sujas de sangue. Então é complicado, a gente precisa pensar nisso, né? Além de pensar no enfrentamento dessa extrema-esquerda, colocar nomes, né, na Alerj e no Congresso Nacional melhores do que a gente tem feito. Melhores do que a gente tem feito, porque é dramático. Né? É dramático. Rodrigo, sobre isso, eu queria te falar o seguinte: se você quiser, no futuro, mais perto um pouco das eleições, né, talvez lá para abril ou maio, quando estiver começando realmente o processo de campanha, a gente pode marcar uma outra live onde eu vou te apresentar o diagrama de alinhamento ideológico que eu fiz, né, como ferramenta de apoio para servir de uma espécie de checklist de como o eleitor conservador deve avaliar o seu possível candidato. Isso é excelente. Eu fico sempre muito aborrecido com aquele diagrama de Nolan, que é um diagrama cartesiano, né, onde tem só dois eixos. E os dois eixos não interessam particularmente a um conservador. Então, eu fiz um diagrama em formato triangular, depois eu vou te mostrar, a gente pode conversar sobre isso mesmo, que dá um pouco mais de complexidade à questão, mas atende às demandas
principais, dos eixos fundamentais, né, de avaliação que devem partir do momento de um eleitor conservador, quando ele analisa um candidato. Então, é uma ferramenta pequenininha, né? Talvez para os candidatos que têm um pouco mais para os eleitores, perdão, que têm um pouco mais de disposição a criar o cenário, mas pelo menos a gente escapa, permita um pouco mais de escape das armadilhas que virão, né? Porque a gente vai, de novo, cidade de lobos em pele de cordeiro que a gente teve nas eleições passadas, né? Gente como a Peppa Pig, claro. Gente como um ator pornô, né? Que sequer fez um factoide no momento e diz assim, olha só, eu vou prender e vou arrebentar. E um bando de gente caiu, né? Que o pornô vai ser conservador, né? Mas, enfim, eu acho que dá para a gente trabalhar um pouco com essa conscientização, uma coisa um pouco do eleitorado, para que pelo menos os evidentes, né? Uma garota de programa ser eleita por conservador. Eu acho que dá para a gente trazer um pouco, Rodrigo, a gente cai naquele problema sistêmico que a gente tem, que a gente falou muito na nossa live anterior, né? Onde a gente tem um sistema que permite a entrada de nomes realmente diferentes, né? Realmente que a gente pode chamar de mecanismo, né? E a gente também tem uma nominata, por exemplo, de um partido, que eles têm uma dificuldade enorme de chegar ao sucesso eleitoral por conta da liberdade que o dono do partido tem na alocação dos recursos do fundo partidário, do fundo eleitoral. Quer dizer, então ele diz, ótimo, chega aqui, cara, você é conservador, você é católico, você é cristão, você é preparado, você tem uma retórica excelente, ótimo, vem cá, cara. Olha, para você eu vou dar 10 mil reais para sua campanha, tá? Agora, para o meu amigo, que é amigão do gerente da Boca de Fumo, ali da favela né, que eu trabalho eleitoralmente, eu vou dar 1 milhão de reais, né? Então, tá tudo tranquilo, você já tem o seu eleitorado, né? Então você vai brigar com seus 10 mil contra 1 milhão ali do poste da Boca de Fumo. E boa sorte, né? A gente está perfeitamente razoável. Aqui, né? Sim, nem um pouco assimétrico, né? Nem um pouco assimétrico. Nem um pouco. Não reclama de nada, porque a gente está dentro do sistema, né? E se vira aí, né, Malandro? Se você não se eleger, é porque você incompetiu o barco, né? É a nossa realidade. A gente tem reformas eleitorais profundas para fazer, né? Reformas eleitorais profundas porque, enfim, o sistema brasileiro ele já deu provas exaustivas do seu fracasso, né? São provas sobradas, são provas abundantes, né? São provas reiteradas, digamos assim, à exaustão do fracasso do nosso sistema político, né? A gente tem um sistema partidário pavoroso, né? A gente tem um sistema de votação, né? Proporcional pavoroso, né? Um sistema que promove o divórcio entre eleitor e eleito, né? A gente tem um mecanismo monopolístico que não permite que elementos de fora possam disputar e oxigenar a eleição. A gente tem, portanto, esse monopólio das candidaturas, né? A gente tem uma estatização, digamos assim, vamos botar entre aspas, uma estatização do sistema eleitoral partidário, porque os partidos são inundados com recursos públicos e com vantagens e tempo de televisão, de rádio, fundo eleitoral, fundo partidário, vantagens de todo tipo. Então a gente a gente consegue congregar, né, o pior de todos os mecanismos eleitorais que você encontra no direito comparado, né? Onde é que tem uma coisa ruim? Tem um negócio ruim aqui lá em Bangladesh, pô, traz para cá, vamos, tem outra coisa ruim ali na Bolívia, traz para cá também, vamos fazer. E aí o nosso sistema virou esse Frankenstein que congrega tudo o que é de pior.
com o adicional de que o nosso Estado é gigantesco, então a eleição só atrai, né, os piores. Esse é o ponto. Quer dizer, a vida política brasileira, se o sujeito ele tem uma vocação para roubar, né, vamos pensar assim, ele tem uma vocação para roubar, o que ele vai fazer? Qual é a melhor e mais segura opção dele? Ganhar uma eleição. Ganhar uma eleição, porque quer dizer, o sistema conspira a favor dele e ele ingressando no aparato do Estado, são infinitas tetas para ele obter alguma vantagem ali, porque é um Estado mastodôntico, né, com verbas estatais e lugares a sobejar, né, e aí, quer dizer, temos o desastre, a todas as pré-condições para o desastre perfeito. É incrível, né, é absolutamente incrível, e aí, para que a gente possa, né, se encaminhar para o final aqui, a gente já está quase passado de 1 hora de papo, né? Eu não quero tomar o teu tempo mais, mas é algo que chega a ser incrível, como nós estamos há 3 anos de governo Bolsonaro, sem um escândalo de corrupção que possa ser minimamente comparado ao que nós vivíamos no período anterior, onde eram semanalmente pessoas presas em esquemas de corrupção e onde bilhões, literalmente, bilhões de reais eram desviados, né, a cada escândalo, né, e operação que se tinha. Então, chega a ser chocante como nós estamos aí mudando essa realidade. Agora o sujeito faz críticas ali que chegam a ser, digamos assim, críticas que não guardam a possibilidade de margem de comparação, porque eu não consigo comparar um tijolo e uma laranja. Quer dizer, não há margem de comparação, não se consegue, porque são coisas que estão em patamares absolutamente e absurdamente diferentes, né? Para ter uma conversa minimamente honesta, né, intelectualmente honesta. É um negócio dramático. Mas, meu nobre, já ultrapassamos aqui 1 hora, de repente até daqui a pouco o Instagram nos derruba, e eu queria passar a palavra para você, para as tuas considerações finais aí, e já que você me prometa que a gente vai falar em breve, porque agora eu estou curioso com esse novo mecanismo que você coloca, que eu acho importantíssimo, que é a parametrização e a possibilidade de ter elementos objetivos que ajudem o eleitor conservador a identificar um bom candidato, né? Então, vamos lá, está contigo, Rodrigo, a bola. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade, sempre é um prazer danado. O tempo voa, você vê, passou 1 hora, parece que a gente está falando que é 5 minutos. Eu lamento esse problema de desconexão, eu vou dar um jeito nisso, de repente. Não sei se a gente pode fazer essa live através do computador, porque aí eu tenho uma conexão aqui que talvez seja mais segura. Eu fico com a sensação que a live tem que ser na rede Wi-Fi. Eu quero dizer o seguinte, eu estou vendo aqui que o seu pai está assistindo a live, né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu conheço os 2 filhos, né? E as maçãs nunca caem longe da árvore, então já quero dar os parabéns ao Dr. Clóvis aí pelo sucesso, né? E um abração para o Adriano, meu parceiro de bancada lá no programa do Ronaldo Gonlewski, né? Eu vi aí o comentário do seu pai dizendo que é por isso que eu incentivo meu filho, Rodrigo, a ser deputado federal. Olha, Dr. Clóvis, eu gosto muito do Rodrigo, né? Então eu guardaria algumas reservas em relação a esse incentivo. Agora, se ele for... porque é uma roubada de proporções olímpicas. Agora, se ele for realmente quiser assumir esse abacaxi atômico e radioativo, né, ele vai sempre poder contar com o meu apoio total, né? Eu vou fazer campanha pelo cara, porque precisamos realmente de gente, né? Agora, eu realmente relutaria em exortá-lo a essa ação, porque, nossa senhora, a política partidária brasileira você tem que entrar naquela roupa rasmate, sabe, aquela roupa amarela, assim, aquele escafandro amarelo, para você não, enfim, sucumbir, né,
toda aquela sujeirada e aquele horror. Para isso, você pode contar comigo. E você pode contar também com a minha experiência em outra live para a gente explorar esse diagrama, que eu acho que você vai se divertir bastante, e é um diagrama voltado para a visão conservadora do mundo, porque Nolan é liberal, e a essa altura do campeonato, eu acho que liberal está agarrado, né, no traseiro de um progressista, né? Estão os dois na beira do caldeirão sulfuroso, onde já está chafurdando Fidel Castro e Caterra. Então, acho que a gente deve realmente se afastar bastante dessa turma e abraçar porque o liberal ele tem uma crença. Eu estou falando... Perdão, pode falar. Sim, pode falar. Sim, o liberal ele tem um reducionismo econômico que me parece muito equivocado. Né? Ele tende a reduzir a complexidade humana a um viés econômico, né? Excessivas preocupações econômicas, e que me parece promove também uma inversão, como se o econômico fosse o elemento determinante, quando o elemento determinante é sempre o cultural. É sempre o cultural. A economia, o modelo econômico é consequência. Nós chegamos no capitalismo através de uma longa evolução que a gente falou naquela live que, lamentavelmente, o diabo do Instagram não gravou, em que você colocou muito bem sobre a Idade Média, sobre, né, viemos desde das civilizações greco-romana, a confluência dessa civilização greco-romana com a questão judaico-cristã, a formação da Idade Média, etc., que são temas que geraram a noção de indivíduo e que redundaram em mecanismos e arranjos econômicos capitalistas. Quer dizer, a economia é sempre consequência do elemento cultural. E isso o liberal não consegue entender. O liberal não consegue entender. É dramático. Pode ser outro tema de live também, para a gente bater esse papo. Verdade. Quando você me explicar esse diagrama, a gente ressalta, né, e evidencia isso para quem estiver acompanhando a live, para a gente poder prestar o serviço melhor para quem nos assiste. Tá bom, meu nobre? Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Rodrigo. Eu agradeço, meu nobre. Agora, muito obrigado, boa noite para você e muito obrigado para aqueles que nos assistiram. Forte abraço. Um abraço, um abração, Rodrigo. Um abraço a todos. Tchau, tchau.